Você tem que entender como você ganha dinheiro na sua empresa. Por exemplo, a intenção do Fórmula nessa empresa aqui da Ignição Digital é não fazer dinheiro. Porra, Érico. Como assim, cara? Você faz dinheiro, a sua intenção é não fazer... estrategicamente, é não fazer dinheiro. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Gui Cardoso. E eu sou Érico Rocha. E o tema de hoje foi um tema que veio da comunidade aqui, 6 em 7. Foi o Júlio Santa Rosa que trouxe essa sugestão pra gente. Então, filma aqui, comentário do Júlio, ó. Então, se você tem alguma ideia aí pra trazer aí pra gente trazer em próximos episódios aí, só mandar que a gente tá aqui para trazer o máximo de valor possível. Basicamente, deixa no comentário do YouTube. É o melhor lugar, porque é um lugar que todo mundo tem acesso. Deixa lá no comentário do YouTube sugestões para o próximo podcast 6 em 7. E o podcast de hoje é sobre como precificar. Cara, qual preço eu coloco para fazer o meu 6 em 7? E hoje o preço do Fórmula de lançamento, né, Érico, é R$7.000, né? Só que nem sempre foi assim, né, cara? Quando você chegou aqui no Brasil, você chegou com Fórmula de lançamento para cá, ele custava R$4.000 e, cara, isso era um valor muito maior do que os produtos que tinham no mercado, que custavam, sei lá, 500, 600, 700 reais. Qual que foi o seu mindset, assim, para trazer um produto, assim, 6 vezes mais caro do que o que tinha no mercado, né? Primeiramente, é muito bom uma coisa que eu queria falar antes de começar a falar nisso. Como é bom você falar no microfone e se escutar. Eu não sei se vocês de casa já tiveram a oportunidade de fazer isso aqui. Em teoria, eu não sei por que a gente usa isso aqui, mas é uma hora na minha vida que eu escuto uma voz muito mais legal do que, vamos dizer assim, eu escutaria normalmente. Mas por que eu precifiquei o Fórmula de lançamento tão mais caro? Isso tem a ver com o meu background. Poucas pessoas sabem que o Érico... Você sabe qual era a minha profissão antes de fazer essa parada toda de empreendedorismo e marketing digital? Precificação de título de dívida de bancos europeus? Exatamente. Você assistiu o primeiro episódio. Inclusive, fazer uma ressalva aqui que o Gui hoje tá... Hoje eu tô de casaco. Tá não vou me lascar hoje. Porque o ar-condicionado fica em cima virado para ele. Então é o seguinte, gente... Pode parecer estranho, mas era a minha profissão. Por anos na minha vida, eu nada mais do que fazia como precificar, descobrir o valor de alguma coisa, que no caso é título de dívida pública europeu, que é uma coisa que poucas pessoas entendem, mas eu fazia isso para mesas, compradores, né, e vendedores que compravam milhões disso. Agora, nesse processo, eu vou falar sobre uma coisa importante na precificação de título de dívida. Primeiro, eu vou explicar o que é uma dívida, ou o que é um título de dívida. Só para vocês entenderem, e eu não quero que vocês saibam disso, mas entender isso vai entender como você precificar o seu produto e por que eu precifiquei o Fórmula de lançamento tão caro ou tão barato, vamos dizer assim. Eu acho que entender o fundamento é melhor que entender o detalhe. Então, vamos lá. O que é um título de dívida pública? Basicamente, vamos supor que o Gui precisa de dinheiro. Né? Ele vai jogar uma mesa aí de poker lá em Las Vegas, ele precisa de dinheiro. E ele vai e pede emprestado esse dinheiro, adivinha para quem? Para o investidor. Não, para você, Thiago. Ele vai lá para o investidor. Para você, Thiagão tá lá. E o Thiagão fala assim, o Gui fala assim, eu preciso de 100 mil. Aí o Thiago olha, fala assim, tá bom, Gui, eu confio em você, confio que você vai me pagar. Aí eu falo, eu vou jogar contra o Érico. Aí ele vai falar, então... Toma 200. Toma 200, né? Mas vamos supor que o preço que você dá para o Gui no final desse ano, vamos dizer assim, que você me pagar, eu te devolvo 110 mil. Isso é um juro de? 10%. 10%. Tá certo? Até aí tudo bem. Certo. Então, houve um contrato entre o Gui
Na verdade, o Gui pegou o dinheiro, o Thiago vai receber ou não, né? Vai saber se o Gui quebrar no meio do caminho, vai saber se ele vai receber. Mas vamos supor o que aconteceu. Só que no meio do caminho, o Thiago ficou grávido. E ele vai precisar desses 100 mil para comprar um berço. Pô, berço caro, né? De ouro. O berço de ouro. Mas vamos supor que ele vai comprar um carro, comprar uma casa. E ele chega pro Gui e fala assim, ô Gui, me paga. Aí o Gui fala assim, peraí, cara, lembra que a gente falou? O término do nosso contrato é daqui a 1 ano, certo? E aí o Thiago fala assim, nossa, eu preciso desse dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai chegar num terceiro cara, adivinha quem? O banco. Não, o Mancha. O Mancha. Fala assim, Mancha, eu tenho esse contrato aqui, que é essa bateria, mas é um contrato, onde o Gui está me determinado a me pagar 110 no final. Quer comprar esse contrato de mim? Aí o Mancha vai comprar. Pode sim, você pode passar o contrato pro Mancha. Ele pode comprar essa dívida que foi a contrato, porque é um contrato. O problema é que o Mancha, quando o Gui pediu dinheiro, o Gui estava bom das pernas. Agora, o Gui já não é o mesmo Gui. Vamos supor que o Gui contraiu umas dívidas, perdeu uns jogos aí, e está com um nome meio ruim no mercado. Não quer dizer que é catastroficamente ruim, mas ele está meio ruim. Tem menos chance de receber. Então o Mancha falou assim, cara, aqueles 10% não satisfaz o meu risco, eu tenho um risco muito maior. Então eu não vou pagar 100 para você, né? Lembra que você emprestou 100? Eu vou pagar menos. Eu vou pagar 50. Olha que louco. Eu vou pagar 50 nesse contrato. Só que o contrato, o Gui ainda tem que... O Gui, segundo aquele contrato, tem que pagar quanto, Gui? 110. 110. Só que ele compra aquele contrato por quanto? 50. 50. Logo, o rendimento para o Mancha não vai ser 10%, vai ser Mais que o dobro. mais que dobro, né? Mais que o dobro. Então, assim, o que acontece? Os bancos, os países, eles adquirem dívida e ficam vendendo a dívida. E o Ericão ficava lá no banco com vários traders ajudando um cara a precificar essa situação que era muito complexa, que eu quero que você esqueça depois disso, mas agora vai fazer sentido. Porque como é que se precifica alguma coisa? E eu passei anos na minha vida, de 7 a 7, responsável por ajudar a gente a precificar. Então, primeiro fundamento da precificação, e eu juro por Deus que eu vou voltar na sua resposta, por que eu precifiquei a R$6.000 ou R$4.000 na época, né? Primeira regra da precificação, se existe alguma coisa parecida ou igual, você vai precificar comparativamente. Você vai comparar. Se, por exemplo, dinheiro. Se eu recebo do Gui, ou se eu recebo do Mancha, se eu recebo da Let's, é a mesma coisa. Então, quando os bancos iam precificar dívida, e no meu caso era título de dívida pública europeu, países deviam. Quando eles iam comprar uma dívida do Brasil, se o Brasil pagasse, era dinheiro. Se a dívida fosse uma dívida dos Estados Unidos, se os Estados Unidos pagassem, era dinheiro. Era o mesmo dinheiro? O dinheiro, sim. É o mesmo dinheiro, mas o risco era... Diferente. Então, como é que as pessoas precificavam a dívida do Brasil? Elas precificavam a dívida do Brasil comparando com uma referência. Então, eles olhavam um cara que era o melhor pagador. Adivinha quem é o melhor pagador no mundo? Estados Unidos? Os Estados Unidos. Inclusive, no nosso último jogo de pôquer, né, Gui? A gente estava lá em casa jogando pôquer. E aí, o Rui, se você estiver me escutando, sócio da Ladeirinha, começou a ganhar muito. E aí o Daniel Romão lá, que é um outro cara que estava jogando, começou a apelidar ele de quê? Estados Unidos. Estados Unidos. Adivinha qual era o meu apelido na mesa? Gui, fala pra eles. Qual que era? Não lembro o país. Venezuela? Venezuela, cara. O Érico era Venezuela. E a situação de perda era tão grande que o Érico carinhosamente chamado de Venezuela. E o Rui, amigo do Ladeirinha, Estados Unidos. Né? O Gui já era uma Alemanha. Tava na Alemanha. Tava na não Alemanha. Era Estados Unidos ainda, mas enfim. Então, o que acontece? Na hora da dívida, eu falo o seguinte, eu quero ganhar mais 10% de juros que os Estados Unidos estão pagando. Porque os Estados Unidos é o cara que é menos provável de... Dar calote. Por quê? Porque ele imprime a moeda. Os Estados Unidos imprimem dólar. Se a dívida é em dólar, ele é o único país que tem condições de imprimir dólar. O Brasil pode imprimir real, mas o que acontece se o Brasil imprimir real à torta e direita? Vai ter muito real no mercado e o preço do real vai cair, oferta e demanda. Mas os Estados Unidos imprimem dólar. Então, se aquele país falir, o bicho pegou para o mundo inteiro, porque hoje o dólar é a moeda referência. A gente podia fazer um podcast econômico um dia, né? Chamar alguém que entende, mas enfim.
Então, os Estados Unidos é a referência. Então, o banco sempre falava, ó, Brasil, eu quero receber 10% a mais de juros que os Estados Unidos. Faz sentido? Então, se os Estados Unidos estivessem pagando muito, eu ia receber muito mais 10%. Se os Estados Unidos estivessem pagando pouco, eu ia receber pouco mais 10%. Gente, por que eu estou contando essa história toda para dizer que é o seguinte? Quando há um comparável, você vai precificar comparativamente a ele. Então, não adianta querer graça. Quando virou commodity, você vai precificar exatamente, comparativamente a ele. Aí que vem o outro... Agora, existe uma outra situação. Quando não existe comparável. Espera aí. Não existe comparável. E a fórmula de lançamento era isso. Existiam cursos de marketing digital, mas nenhum deles se compara. A fórmula de lançamento é uma espécie de curso de marketing digital, mas nenhum deles comparativamente tinha a chance de transformação da fórmula, onde eu prometia 6 em 7. Nenhum deles tinha um track record, um histórico de produção onde os alunos faziam 6 em 7. Então não tem comparável. Quando não há comparável, você é livre para precificar em relação ao valor que você considera. Exemplo no mercado imobiliário. Vamos supor que a gente vai comprar um apartamento aqui do lado. E vamos supor que os apartamentos aqui do lado, desse prédio que está aqui do lado, vendem a R$1 milhão. Estou chutando, gente. Eu não sei se vende a R$1 milhão. Tem como você cobrar R$10 milhões por aquele apartamento? Improvável. Por quê? Porque tem vários que comparativamente vendem a R$1 milhão. Você pode comprar um mais reformadinho a 20% a mais do preço. Ou você pode comprar um mais acabadinho a 10%. Mas é difícil de comprar um apartamento aqui por 100 milhões, porque ele tem comparáveis, oferta e demanda. Agora, existem imóveis que não existem comparáveis. Se ele estiver no meio de uma colina, onde só pode, por algum motivo, ter a permissão de construir uma casa, e a casa tem algumas características de vista que você nunca mais vai poder, é quase que um leilão. Compara-se e precifica pelo valor. Então, primeiro passo, no fórmula de lançamento, eu não tinha comparável. Os que tinham não eram outro foco. Né? Eles não tinham ou não faziam a mesma coisa. Então, passo número 1, escreve aí, galera. Primeiro, se você se põe no mercado onde você tem comparáveis, você vai ter que precificar você vai ter que basear a sua precificação, o preço do seu produto, em relação àquele comparável. Ou às vezes 10% a mais, 20% a menos, mas enfim, você vai ter que precificar. Quando você é o único do mercado, e de repente a gente podia até falar como é que se torna o único do mercado, você está livre de comparações, você define o preço. Então, eu estava livre para definir o preço, tanto a um preço muito barato quanto a um preço muito caro. Não, entendi, cara. Muito, muito boa contextualização. Mas então você não levou nada em consideração, como, por exemplo, funcionário, custo fixo, nada não. em detalhe. Você foi um montão, não. Cara, isso aqui vai dar muito mais dinheiro do que eu vou gastar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, não. Então, o que eu falei eu estou livre para precificar do jeito que eu quiser. 2, eu sei que esse tipo de produto vende a $2 mil nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, existia uma prova que vendia $2 mil. Sabe o que isso me dá, Gui? A referência. E referência é coragem. Me deu coragem. Porque na época, ninguém nunca tinha vendido uma coisa tão cara online. E eu acho que referência te dá coragem. E a referência era fora do Brasil. Então, eu sabia disso. Apesar de ser fora do Brasil, eu lembro de conversar com um grande empresário, falou assim, fora do Brasil vende porque o caminhoneiro ganha mais de $2 mil. Eu não sei se ganha, tá? Mas ele falou que ganha. E aí no Brasil, não. Mas eu falei, olha, eu acho que o meu produto vale e eu vou começar com isso. E na época, $2 mil era mais ou menos R$4 mil. Mais ou menos. Inclusive, a primeira fórmula de verdade foi vendida a R$6 mil, aqueles 50 pessoas. Depois, a primeira fórmula mais em massa, online, foi vendida a R$4 mil. E daí foi. E, Érico, você foi aumentando, né, o valor conforme o tempo, né, como o Thiago falou. E isso foi calculado? Você planejou, eu vou começar no valor de 4 mil e depois eu vou aumentando aos poucos? Ou foi acontecendo por algum outro motivo? Como que foi essa decisão? A minha decisão de aumentar aos poucos foi simplesmente tentar seguir o dólar.
Porque eu tenho alguns custos na minha empresa que são fixos em real e eu tenho alguns custos em dólar. Um dos custos em dólar que eu tenho que é significativo são os royalties que eu pago por essa metodologia, por ensinar essa metodologia no Brasil, que são pagos em dólar. Então, o real foi para baixo o máximo possível. O que acontece com isso? O empresário brasileiro, ele na maioria das vezes tenta segurar isso, porque apesar do real ir para baixo, os salários não necessariamente vão para cima, então você segura até onde você pode, mas eu fui corrigindo aos poucos e ainda não corrigi tudo que eu deveria. Então, o potencial do Fórmula é ter que ser vendido à vista a $2.000, que dá, sei lá, uns R$7.500, eu não sei ao certo. Por aí. Então, ele está bem defasado ainda, mas eu ainda estou, vamos dizer, quase que pagando essa parte do meu bolso, assim, vamos assim dizer. Então, foi essa a coisa. Inclusive, eu não sei se é bom eu aumentar, apesar disso. Porque eu tenho uma pergunta, Érico, é bom você aumentar? Cara, muita gente fala assim, é bom vender um produto caro? Muito boa pergunta, Gui. Esse cara bota um casaco e fica extremamente inteligente. É o seguinte, depende pelo seguinte, você tem que entender como você ganha dinheiro na sua empresa. Por exemplo, a intenção do Fórmula nessa empresa aqui, da Ignição Digital, é não fazer dinheiro. Porra, Érico. Como assim, cara? Você faz dinheiro, a sua intenção é não fazer... estrategicamente, é não fazer dinheiro. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem uma margem de lucro no Fórmula, a gente falou, inclusive, da margem de lucro no primeiro, segundo, terceiro... Inclusive, qual episódio que é esse? Quarto episódio, eu acho. Eu tenho uma margem de lucro lá, vocês sacaram com a margem de contribuição disso, mas a minha intenção não é fazer dinheiro com Fórmula. Então, para esse lançamento, a gente está programando gastar mais para ter mais alunos. Quanto mais eu gasto, mais eu diminuo a minha margem de lucro, mas eu tenho mais volume de alunos. Não sei se essa matemática ficou clara para quem escuta ou não. Vamos supor, se eu investir 1 milhão em mídia, eu vou ter X alunos. Se eu investir 7 milhões, eu vou ter mais alunos. Pode ser que a minha margem caia, né? Mas eu vou ter mais volume. Porque a minha intenção é colocar o máximo de pessoas possíveis, a minha intenção estratégica de empresa, máximo de pessoas possíveis no Fórmula de lançamento ao vivo. Por quê? Então, a meta desse ano são 7.000 pessoas. Por quê? Porque lá dentro eu ofereço uma mentoria que chama Insider. E aí, eu acredito que a maior chance de alguém ter resultado com a Fórmula não é vendo o Fórmula de lançamento online. Muitos têm, porque são autodidatas. Aquela pessoa que simplesmente você dá uma planilha de exercício, ela vai na Smart... O Gui é esse cara, o Gui vai na Smart Fit. Vai ele com a planilha, o professor dá uma planilha, ele vai. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não tem a força de vontade do Gui. A maioria das pessoas precisam de um programa e um acompanhamento mais próximo. E esse tipo de acompanhamento, que é a mentoria que a gente chama de Insider, é oferecida só no evento ao vivo para alunos do Fórmula. E aí já é um programa onde ele tem... É o mesmo conteúdo do Fórmula, pero. Eu estava falando espanhol, gente. Mas com uma extensão de 1 ano. Então, é 1 ano. Esse programa, inclusive, vocês dois são parte, o Gui é o coordenador desse programa, é 1 ano de extensão. E a gente tem um processo mais intenso de feedback, de pegar na mão. É uma mentoria em grupo. Então, é isso. Então, eu estou preparado para abdicar de fazer dinheiro no Fórmula, em teoria. Eu falo em teoria por quê? Porque eu fiz. Mas o que acontece? Eu pego esse lucro que eu fiz e não coloco no meu dividendo, não coloco eu simplesmente reinvisto para aumentar esse volume. Por quê? Eu vou fazer dinheiro mais na frente quando essas pessoas fizerem a mentoria. É o marshmallow. É o marshmallow. Conta aí a história. Cara, a história do marshmallow é muito engraçado, é simples, mas muito poderoso, né? E essa história do marshmallow, inclusive coloca aí depois o link do estudo embaixo, mas fizeram um estudo que pegava uma criança e falavam a seguinte coisa. É o seguinte, está aqui um marshmallow. E deixava ela trancada numa sala sem celular e falava a seguinte coisa. Se você ficar na frente desse marshmallow sem comer esse marshmallow por 10 minutos, se não me engano era 10 minutos, no final eu te entrego outro marshmallow. Então, por esperar a gratificação, ela ganharia o dobro da gratificação. Só de esperar. Se ela comesse marshmallow, ela só comeria aquela marshmallow. E o que eles entenderam que depois de muito tempo, inclusive foi uma pesquisa científica muitos anos rodadas, eles descobriram que a criança que tendia a esperar essa gratificação, ela tinha mais sucesso. Então, eu tô realmente
essa teoria do marshmallow rege o meu negócio. Agora as pessoas me falam, então por que você não faz seu produto de graça? Existe um balanço. Porque o que acontece? O legal é que o Eric já tá fazendo a pergunta que a gente ia fazer. Ele já tá... E eu fiz questão de não ter prévia. Ai, eu espero que vocês tenham mais essa pergunta reserva aí. Não tem, não. Mas por que você não dá de graça, então? Se você quer, me dá de graça. Érico, por que você não dá de graça, então? Eu não dou de graça porque é o seguinte, se eu der de graça, a maioria das pessoas não vão fazer. Se a pessoa não tem um certo nível de comprometimento e eu fórmula, é foda. Dá trabalho. Não dá tanto trabalho quanto a Smart Fit, mas é por aí. Então, assim, não vem de graça. Então, dá trabalho. Funciona, mas dá trabalho. E se a pessoa não compromete, ela não faz. Todos os fórmulas que eu dei de graça, ninguém ainda fez resultado com eles. Então, a galera que coloca o deles na reta e coloca com deles na reta com duas coisas. Duas coisas você pode colocar na reta, tempo e dinheiro. Quanto mais tempo ou mais dinheiro você coloca na reta, mais a chance de você não desistir, vamos dizer assim. Skin in the game, né, cara? Skin in the game. Colocar o seu na reta faz diferença. Então, se eu descobrisse se eu soubesse que o Fórmula R$500 fazia com que todo mundo era um comprometimento suficiente, eu cobraria isso. Mas não é. Então, se eu cobrar de mais é ruim, se eu cobrar de menos é ruim. E hoje, esse número parece fazer essa equação, esse balanço da equação funcionar. É que nem o evento ao vivo também, né? O evento ao vivo, a pessoa que veio de longe, sei lá, veio lá do Nordeste para São Paulo, viajou várias horas para chegar no evento, ela aproveita muito mais, porque, cara, ela teve todo esse trabalho para chegar até o evento. É muito louco, né? A gente estava falando sobre a sua mãe, né, Gui? Conta essa história da sua mãe aí pra gente. Qual a história? Da minha mãe, a gente estava conversando até hoje, que quando a gente morava longe, eu morava fora do Brasil, sim. eu via muito mais minha mãe, a dona Maria Célia, do que eu vejo hoje. É engraçado, porque hoje a gente parece estar muito perto e a gente se vê menos, em horas por ano, do que eu via quando eu morava longe. Mesmo porque quando eu morava longe, ela já passava umas 3 semanas de férias lá comigo. Não acontece isso, que minha mãe passa, sei lá, 3 dias e ela fica com saudade da roça e volta, alguma coisa assim. Então não tem aquele comprometimento tão grande da viagem. Então, é isso. O Gui tava falando que é a mesma coisa. Da minha mãe, que depois que eu mudei para Brasília, eu passei a ver ela mais vezes do que quando eu estava em São Paulo. E aí teve uma vez que eu fui... Aparentemente ela fica até feliz de te ver. Fica até feliz agora. Eu passei 2 fins de semana seguidos em São Paulo, aí eu fiquei 1 semana sem ver ela. Aí quando eu voltei no fim de semana seguinte, ela... Gui, que saudade, que não sei o que lá. Eu falei, caramba, mãe, foi 1 semana atrás. Que louco, né? Teve vezes que eu tava em São Paulo, dá 1 mês sem ver ela, eu chegava lá, oi Gui, tudo bem? Fiz almoço hoje, pega aí. Total. Logo, quando for precificar alguma coisa, pensa que quanto mais alto você precificar, mais comprometimento a pessoa vai ter de fazer o seu produto. Agora, se você precificar alto demais, aí você tem que ter balanço. Se você precificar alto demais, você vai ter menos gente. É claro. Pô, e você comentou aí do Insider, Érico. No ano passado, cara, o valor dele, revelar aqui pra galera, era 50 mil e você decidiu no evento ao vivo, isso à vista, né, fazer por 40. Como que você chegou nessa decisão de deixar mais barato, digamos assim? Aí é um outro nível, a gente está falando descascando outros níveis, né? Inclusive, quando você fala esse preço, a galera deve estar flipando ali do lado. O que acontece? Eu tenho um produto que chama Platinum, onde para você aplicar para o pátio, se candidatar para isso, você precisa ter faturado naquele ano de calendário, né? Não nos últimos 12 meses, mas naquele ano, por exemplo. Se você vai aplicar para 2019, em 2018, você tem que ter faturado em lançamentos pelo menos R$2 milhões. Então, assim, é um produto difícil, nem que o cara queira pagar. E o Platinum hoje custa 133 mil ao ano. Eu tenho 57, se não me engano, pessoas nesse programa. É o meu programa mais rentável. É o meu programa que dá menos trabalho também, porque um faixa preta... e o Platinum está indo faixa preta de 1º, 2º grau, eles mesmos criam um programa. Não é uma mentoria do Érico para eles, e sim de eles para eles. E eu acabo escutando isso. Então, é o meu programa mais rentável. E aí eu pensei, se eu abaixo o preço do Insider, o Insider é o maior gerador de faixas pretas no momento. Então,
é a divisão de base. Vamos supor que o Barcelona tivesse... O Barcelona é um time... Morei um tempo lá. Mas vamos supor que o Barcelona tivesse o time A dele. E meu time A é o Platinum. Só que ele tem a divisão de base. E a divisão de base que ele cria. E tem a divisão de base da divisão de base, que é a Fórmula. Que tem gente que vai para a faixa preta direto, sem passar pelo Insider, nada de errado. Muita gente, inclusive. Mas, enfim, eu achei que se eu abaixasse a régua no Insider e desse mais 10 mil para eles, de caixa, de respiração, para eles se tornarem, a chance deles se tornarem estatisticamente faixa preta ia ser mais rápido. E aí eu diminuí um pouco a minha gratificação, tal que eu tenha mais probabilidade de colher na frente. Então, eu estou plantando para colher na frente. Agora, de novo, é um balanço. Eu podia dar de graça. Se eu desse de graça, eu não ia conseguir montar a estrutura que eu estou montando aqui agora. O tipo de serviço que eu dou. Tipo, os caras do Insider, eles fazem um lançamento, tem um faixa preta analisando o lançamento por 1h30. Então, eu não conseguiria pagar isso. Então, é um vamos dizer assim, quanto mais eu acredito que quanto mais eu jogo o jogo de longo prazo, mais o meu negócio vai ficar forte. Então, eu estou preparado para dar o delay, para postergar a minha gratificação, mas, ao mesmo tempo, se a gente postergar demais, a gente perde, se a gente postergar de menos, a gente perde. Então, eu acho que o empreendedor, principalmente digital, ele tem que... o melhor dos empreendedores é aquele que consegue balancear a dicotomia entre pegar uma gratificação, isso é, ganhar dinheiro agora, versus ganhar dinheiro depois. Se você ganhar dinheiro muito depois, você fale. Você entra à falência, ou não consegue prover um certo tipo de estrutura ou serviço. Mas se você só pensar na grana agora, só na grana, seu negócio não cresce. Boa. E Érico, você considera, das pessoas que estão buscando fazer um 6 em 7, tomam a decisão aí de precificar o seu produto, você considera que as pessoas erram mais por cobrar muito barato ou erram mais por cobrar caro demais? Boa pergunta. Que erro você considera que é mais comum? Eu acho que o erro antes é tentar acertar isso de primeira. E tanto mais caro quanto mais barato. Eu já vi pessoas errando por cobrar caro demais e eu vi pessoas errando por cobrar barato demais. A maioria delas erram por cobrar barato demais. Algumas delas erram por cobrar caro demais. Mas quem erra mais é quem tenta. E a gente estava conversando isso até no grupo do Faixa Preta. Preta é ruim. Preta é o grupo do Cebolinha. As pessoas erram mais por tentarem ser excelentes antes de ser frequente. Isso é uma frase que eu vi da boca do Jerônimo, que por sinal ouviu da boca de alguém mais que eu não sei quem é, vocês lembram? Caio Carneiro. Né? Caio Carneiro, então assim, e esse Caio Carneiro deve ter ouvido da boca de alguém, ou ele deve ter inventado isso. Mas eu acredito que é o seguinte, a gente precisa ser frequente antes de querer ser excelente. Então, o que é querer ser excelente? Acertar o preço com excelência da primeira vez. Né? No primeiro lançamento. É difícil, você não tem informação de mercado, né? Você não está com a mão suja de terra ainda para saber como é que está a terra. Você só trabalha no mundo, sei lá, que você está analisando. Só na teoria, né? Só na teoria. Então, por isso que eu falo que a gente falou isso de várias vezes, mas em teoria, na média, segundo as minhas observações, a pessoa precisa de 7 lançamentos, né, de fazer 7 lançamentos para conseguir o seu primeiro 6 em 7. E por que isso? Porque esses lançamentos vão dando feedback e você vai ajustando. Tal que no 7º lançamento você esteja com um preço excelente para aquilo onde você quer chegar. E as pessoas ficam numa neura. Ela tem que errar mesmo, porque ela tem que ser frequente antes de ser excelente. Esse podcast, a nossa ideia não é ser excelente, a gente tenta ser melhor a cada vez. Mas a gente não procurou ser excelente da primeira vez. Quando a gente chegar no número 312, talvez a gente seja excelente. Agora, tem um outro porém também, é sempre uma dicotomia. Né? Você tem que ser frequente antes de ser excelente, mas você tem que sempre buscar excelência. Então, se a gente só ser frequente sem buscar excelência, a gente vai virar motorista de táxi. Motorista de táxi é o cara mais frequente no volante que existe, mas nem por isso ele é campeão de Fórmula 1. Por quê? Ele não está tentando ser campeão de Fórmula 1. Ele está no piloto automático ali no táxi. Então,
A cada lançamento você tem que se fazer a pergunta, será que o preço está bom? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso baixar? E ali lá para o 7º, depois de 7 interações, é a intenção que você esteja bem, seja excelente. E, cara, eu levo isso tudo na minha vida. Tô aprendendo jiu-jitsu agora, eu não estou nem interessado se eu estou fazendo os golpes bem ou não. Por quê? Eu não estou trabalhando na minha excelência ainda. Eu estou trabalhando só na minha frequência. Por enquanto, eu sou frequente 2 vezes por semana. Eu quero aumentar isso para ser frequente e consistente 3. E por aí só. Quando eu tiver frequente, quando eu não precisar pensar se eu vou ou não para o jiu-jitsu, ou se a minha vida vai acertar ou não, aí eu vou começar a pensar na minha excelência. E aí eu vou buscar excelência. Então, tudo na vida, seja frequente antes de excelente. E um negócio legal que eu lembrei aqui foi do nosso segundo podcast, que acabou que nem aconteceu, que deram todos os problemas do mundo. Aí o Érico se controlando aqui e tal, tranquilo. Aí ele levantou e falou, cara, não, no 100º vai ficar muito bom, cara. E foi embora assim, e a gente tudo, cara, desesperado. O mindset realmente, enfim, é diferente e, pô, me inspira também a ser melhor mesmo, cara. Obrigado. E realmente é massa isso. É a verdade mesmo. Cara. A gente publicou o nosso primeiro episódio do Desconstruindo segunda-feira. E aí algumas pessoas mais amigas falaram comigo, Érico, por que você não fez um bafafá sobre o negócio, sobre o lançamento do Desconstruindo? E para quem não sabe, ele é basicamente a filmagem de uma reunião da gente discutindo como é que a gente ia criar os conteúdos raízes, os conteúdos mais densos. Ele falou, por que você não fez um bafafá e divulgou aqui e ali? Eu falei assim, porque eu não estou trabalhando ainda na excelência. Eu só estou trabalhando na frequência. Quando eu souber, inclusive, próximo episódio, segunda-feira, Desconstruindo. E aí vocês vão ver os bastidores de alguma coisa que está acontecendo aqui na Ignição, que eu não sei quem é, nem sei o que é. Porque essas filmagens o primeiro aconteceu em dezembro do ano passado, não tinha nem barba, olha só. Eu tava na minha segunda reunião. Tava na segunda reunião, o pessoal pensava que você já... Tava tímido. Total. Enfim, então assim... O mais interessante é que eu não estava nem trabalhando na capacidade de ser excelente. Eu queria excelência, a gente busca excelência. Então, o Ney recebeu vários feedbacks, está lá fazendo a parada toda de novo. Recebeu vários feedbacks. A nossa intenção é que o segundo episódio seja melhor que o primeiro, mas não é isso que eu estou trabalhando, não. Eu estou trabalhando em ser frequente. Depois que tiver frequente, isso não for mais um problema, for quase automaticamente frequente, aí eu vou trabalhar em ser excelente. E outra também, né? As pessoas lembram muito mais de como você está agora, como foram suas últimas jogadas, digamos assim, do que como foram suas primeiras. Então a pessoa fica lá procrastinando para começar, para fazer, para esperar ficar perfeito, sendo que pouco importa. Quem que hoje está aqui assistindo está preocupado que no começo os seus vídeos não eram todos produzidos, editados, né? Que era você pegando a câmera do celular e gravando sozinho. Então a galera quer saber como está agora. E você só chegou nesse nível hoje porque você começou lá atrás. Exatamente. E, voltando ao preço, a mesma coisa com o preço. Então, no seu primeiro lançamento, não é o seu... Você não tem que acertar o preço. Sabe como é que o melhor jeito... Olha, que é melhor no primeiro lançamento. Sabe qual que é a melhor técnica para descobrir o preço do seu produto? Essa galera do podcast não vai escutar. Vai ter que ver no vídeo. Sabe qual que é? Ó. Isso aí. E podcasts, quem está escutando podcast, vai no vídeo que você vai entender. Mas, enfim, lá no YouTube. É assim. E a partir dali, você precisa achar um preço. Érico, será que eu vou cobrar mais caro ou mais barato? Depende. Você tem um produto depois, a sua estratégia é igual a do Érico, de fazer um dinheiro, isso é, o seu lucro lá na frente, ou você está numa situação do seu negócio onde você não pode se dar o luxo de esperar o marshmallow. Vamos supor que o cara está morrendo de fome. Se ele não comer o marshmallow agora, pode falir. Então, come a porra do marshmallow. Show. Entendeu? Mas às vezes você pode fazer. E se você puder, pode ser uma boa jogada. E você acha que vale mais a pena? Digamos que eu vá arriscar para algum lado. Uhum. Vale mais a pena arriscar para o mais barato ou para o mais caro? Se eu fosse arriscar para algum lado. Olha, eu prefiro, isso sou eu prefiro errar tendo cobrado mais caro do que mais barato. É mais fácil descer, é muito mais caro. Para a audiência, é mais fácil você descer o preço do que você subir o preço. Mas então, por isso que quando eu fui com Fórmula, eu podia ter arriscado a R$2.000. Inclusive, R$2.000 é o sweet spot do Brasil. Reza a lenda, isso não sei se essa lenda é verdade, mas a maioria das pessoas conseguem pagar
R$2.000 no cartão de crédito. E como a maioria das vendas são feitas online, R$2.000 parece ser o sweet spot, né? Parece ser o ponto óptimo. A partir de R$2.000 fica muito... A curva, né, de pessoas que conseguem pagar aquilo no cartão fica muito mais complicada. Ela faz uma pequena inclinada. Isso, se não me engano, esse dado foi numa conversa informal que eu tive com o JP. Eu posso estar completamente errado. JP, se eu tiver, pelo amor de Deus, me desculpa, mas eu acho que ele comentou isso comigo. E o JP é um dos cofundadores do Hotmart, que é um gateway de pagamento, então ele manja dessas coisas. Então, quando você decide cobrar mais de R$2.000, você começa a lutar uma luta mais árdua. É tipo uma mulher que vai ter uma gravidez aos 45 anos. A curva de risco, ela é muito maior do que uma mulher de 40 anos, que é muito maior que... Enfim, a curva vai virando uma exponencial. Então, a curva de preço vai acontecendo nesse sentido. Então, hoje, mas eu prefiro errar por mais. Eu prefiro errar para mais do que para menos. Cara, e eu lembrei de uma história que foi o seguinte, cara, lá no... Queria até perguntar pro Gui, na verdade, cara, que lá no... Momento da verdade. Gui! O momento da verdade. Que lá na High Stakes, eu lembro que, pô, vocês estavam vendendo muito bem e tal, vocês chegaram a cobrar R$4.000 e de um lançamento pro outro caiu pra R$2.000, cara. Vocês tiveram que dar... Deu muito blowback, muito problema com quem tinha acabado de comprar R$4.000 e tal... Boa. Na verdade, a gente começou, a primeira turma foi 1.500, depois a gente foi subindo, foi numa crescente. De 1.500 foi a primeira turma, depois foi para 2.000, depois de 2.000 foi para 3 e depois foi para 4 e ficou nos 4. E aí teve um ano que o Goff ele fez as viagens lá pelo Brasil, os meetups, né? E ele foi vendo com o público que, tipo, muita gente estava indo lá nos meetups, era uma galera mais nova, que o feeling era que a pessoa estaria justamente nessa curva aí. Que na curva do 2.000, né? Para pagar 4.000 ia ser muito mais difícil do que para ela pagar 2.000. E era um público que a gente estava querendo atingir. Então ele teve esse feeling lá e a gente decidiu mudar o preço de 4 para 2. E para surpresa de muitos, né, muita gente achou que ia ter um baita blowback, né? Muita gente reclamando que pagou 4.000 antes e tal. Cara, a gente teve muito pouco mesmo, porque eu acho que tem alguns fatores. Acho que o nicho pode ter influenciado, tipo, o fato de ser desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas querem muito que aquele conhecimento esteja expandido para mais gente. Então, acho que tem esse lado de mentalidade de abundância. E quando teve 1 ou 2 casos que postaram na comunidade reclamando disso, a própria comunidade foi comentando em cima, falando, não, pô, como assim? Cara, que bom que eles baixaram, que mais gente vai poder ter acesso, não sei o que lá. Então, a gente teve nenhum trabalho com isso, não foi um problema, não. Então, isso é muito massa, que é um exemplo que você pode voltar atrás e cobrar mais barato. Ou você pode ir para frente e cobrar mais caro. Isso acontece em vários mercados, né? Gente, passagem de avião. Passagem de avião, celular. Então, então, assim, quando você compra uma coisa com antecedência, você também está tendo o benefício de ter o resultado antes do que todo mundo, entendeu? Pô, quanto que vale você ganhar 5 anos de vida, de evolução, no caso, 6 meses antes, sacou? Então, tem esse lado. A pessoa comprou antes, ela teve um benefício maior também. Total, muito massa. Pô, valeu, cara. É isso aí. Quebrei o flow aqui. Quebrou o flow. Resolveu a sua curiosidade, Thiago. E falando nisso aí, se você tem alguma dúvida, manda aí que a gente vai ler, Perguntas, cara. dúvidas, mandem pelo Acabou de comentário. aparecer aqui do José Júnior, ele tem produto físico relacionado à alimentação saudável. Fórmula é aplicável para mim? Isso aí vai ser tema pro próximo podcast. Cara, a gente vai fazer um podcast inteirinho. Dá para aplicar a fórmula em produto físico? Vai ser o tema do próximo podcast. Cara, eu tenho outra pergunta aqui, que é o seguinte. Aconteceu comigo essa semana, em uma das análises de lançamento do Insider e tal, uma pessoa é do nicho de concurso público. E ele trabalha com uma matéria específica, direito constitucional. E aí ele fala, cara, eu vendia por R$800 meu curso, vendia bem e tal. Aí, outros grandes players, como o Estratégia e o Gran Curso, não sei o quê, começaram a vender pacotões com 30 matérias sei lá, R$2.000 por ano e tal. E eu tô sentindo que o meu preço ficou caro. Cara, e ele tá pensando em diminuir pela metade o preço dele, tá meio sem ter
sem ter um comparativo com o que está acontecendo no mercado, que ele está se sentindo sozinho, enquanto o outro chega com um pacote de 30 matérias, assim. Total. Ó, aí a gente entra, lembra do fundamento antes? O fundamento que eu falei antes, do título de dívida, passo número 1. Se existe um cara que está vendendo um curso, qual que é a matéria? A dele é direito constitucional. Se existe um cara que está vendendo uma matéria de direito constitucional e a matéria dele é comparável com aquilo que ele está ensinando, isso é, o método dele não é tão superior, é comparavelmente 10% melhor, 20% melhor, ele vai ter que se sucumbir às regras do mercado, oferta e demanda. É a síndrome de apartamento. O apartamento está aqui, está todo mundo vendendo a R$1 milhão, mas vamos supor que tem 10 carinhas que não se importam de vender por 500 mil. Sei lá, botou a R$1 milhão faz muito tempo, não estava vendendo, chega na hora que a gente tem que vender pelo preço que é mesmo. Inventário, a pessoa morreu. Quando eles começarem a vender por 500 mil, vai influenciar o preço do seu apartamento. Se o seu apartamento é similar, no caso de apartamento sempre é, né? Não é sempre igual. Um tá mais reformadinho, o outro tá não. Mas é o seguinte, talvez não influencie tanto o preço da cobertura. Se tiver só uma cobertura lá, talvez o preço da cobertura seja menos influenciado. Né? Por quê? Porque a cobertura não está sendo várias coberturas baixando o preço. E às vezes até acontece o contrário. O preço do apartamento no prédio baixa, o preço da cobertura sobe. Por quê? Por a lei de mercado. Então a pergunta que ele tem que se fazer é, será que eu estou fazendo alguma coisa comparável? Se eu estou fazendo alguma coisa comparável, eu vou ter que me sucumbir às pressões do mercado de commodities. A não ser que aí a gente vai entrar muito a fundo, tem que justificar alguma coisa no método dele que é incomparável, para justificar que seja aprovação, né, cara? Por exemplo. Talvez. Pode ser no resultado. O outro cara pode aproveitar. Eu não tenho... Me falta tecnicalidade de entender o mercado de concurso, que é o mercado que eu não atuo, para entender o que não é comparável. Às vezes a forma de ensino. Né? Às vezes a forma de ensino, o que quer que seja, ele tem que fazer. E quando, por exemplo, eu não sei quantos meus... de verdade, eu não sei quantos meus concorrentes cobram. Eu nem me importo. Porque o que eu faço hoje não é comparável, na minha perspectiva. Não quer dizer que eu tenha a verdade. Isso me dá liberdade para precificar de acordo com o que é importante para mim. Então, eu levo em conta o comprometimento, eu levo em conta minha esteira de produtos depois, levo em conta quantas pessoas eu quero que passe por essa esteira, e por aí vai. Eu estou simplesmente livre, mas pode ser um dia que isso não aconteça mais. E aí eu vou buscar uma singularidade, isso é, modificar o meu produto, subnichar para que ele seja incomparável, ou eu vou ceder eu vou ceder à pressão do mercado normal e baixar meu preço. A gente tem que entender uma coisa, a gente não está aqui nesse mundo para lutar contra ondas. Eu surfei um tempo, então a gente não tem como a gente modificar as ondas. A gente só surfa as ondas. Você surfa a onda. Se tiver uma onda assim, você surfa assim. Se tiver uma onda assado, você surfa assado. Então ele tem que entender, mas ele pode modificar a prancha dele. Pode modificar a prancha dele. E assim, tem alguns benefícios do produto de informação, né, de um curso, algo que vende informação, que não se compara a, sei lá, produtos físicos. Por exemplo, um curso, se eu tenho o objetivo de passar num concurso, eu posso comprar 2, 3, 4 cursos. Gente que quer fazer dieta, não faz uma dieta só, você faz 3, 4 dietas diferentes, compra 4, 5 cursos diferentes. Né? Mesma coisa, por exemplo, estou aqui com a camisa do Game of Thrones. Ó. Game of Thrones. Tô de blusa porque o inverno chegou aqui. O inverno chegou, o inverno tá lá em cima. É o ar-condicionado com isso. E eu assinei HBO Go para assistir Game of Thrones, sendo que eu já era assinante da Netflix, que tem uma porrada de série, uma porrada de filme. Mas eu assinei HBO Go porque eu queria o Game of Thrones. Porque o Game of Thrones é o único. É o único. Entendeu? Então... Inclusive, eu também. Aí, ó. Que é diferente de celular. Você não vai ter um Samsung e outros 2 celulares. Né? Exato. Por exemplo, celular você não vai ter 2. Então... E outro ponto também. Nem todo mundo sabe todos os produtos que tem no mercado. Então é diferente você chegar no Extra, vai lá no Carrefour... E aí você vai escolher, você vai comprar um desodorante Dove ou Rexona. Tá um do lado do outro ali. Então os dois estão competindo diretamente. Agora no digital, não
No digital pode aparecer para você, os dois produtos podem não aparecer. Então, você consegue converter clientes que às vezes nem sabem que seu concorrente existe. Não, muito assim. Principalmente agora. Por exemplo, faz total sentido isso que você falou. Por exemplo, do podcast número 4, eu acho que foi no número 4 que eu falei quanto que eu investia. Foi no número 4. Eu falei quanto que eu investia. E no caso você lembra quanto que era, Gui? Nossa, 4 milhões, acho. 4 milhões. Eu investi 4 milhões em um lançamento, nesse período de mais ou menos 2 meses. Então, muita gente conheceu o Érico. Apesar de o Érico não ter comparativo, na minha perspectiva, sob minha perspectiva pessoal, não ter um comparativo bem direto ao ponto, não tem mesmo. Mesmo que tivesse, talvez esse cara, esse comparável, não estaria presente para os meus prospectos, porque o cara que está comparativamente não está investindo em conteúdo, ele não está parando aqui às quartas-feiras ou que seja 1 hora por dia investindo em conteúdo, depois distribuindo esse conteúdo, ou não está fazendo isso tanto. Agora, como você é dono da sua empresa, você conhece todos os seus competidores. Você conhece, porque é o seu negócio, você respira aquilo, mas o seu cliente não necessariamente conhece. E às vezes até ele conhece, mas ele tem uma Quer um exemplo? Eu faço cross e eu tô na pegada de fazer remo. Por que eu tô fazendo? E eu vou chegar lá porque que tem a ver com preço, tá? Por quê? Porque o carinha do CrossFit, o Zed lá, falou o seguinte: Érico, se você remar cerca de 15 minutos bem light depois do treino, isso vai limpar o seu sistema, todas aquelas impurezas, ácido lático, e você vai estar novo no outro dia. Pô, e o Zed é bombadinho. Já viu o Zed? Bombadinho, o cara perfeitinho. Eu falei assim, pô, eu vou fazer igual o Zed. Eu vou limpar, porque às vezes eu fazia o cross no outro dia, meus músculos estavam magoados. Falei, vou testar esse negócio. Beleza. Comecei a fazer o remo. E aí eu subi em cima de um remo que chama Concept, que é o remo mais... É a fórmula de lançamento dos remos, eu acho, desse remo ergonômico. É o remo do mercado. E aí, beleza. Tô lá no Concept. Aí eu falei assim, cara, vou comprar um remo Concept. Por quê? Porque eu acho que eu queria fazer essa recuperação em casa também. Às vezes não dá tempo de fazer exatamente ali na hora... E eu tô a fim de fazer em casa. Eu até falei, tomara que não seja aquela síndrome da esteira que nunca faz. Mas, enfim, pode ser que seja. Aí eu cheguei pro Zed e falei assim, Zed, onde compro um Concept? Aí ele falou assim, cara, tem um outro remo aí de um cara mó legal, do Ruivo. Conhece o Ruivo? Conheço. Sabia que o Ruivo, sabe por que chama ele assim? Porque ele é ruivo. É, exatamente. Aí o cara, o Ruivo desenvolveu um outro remo, boladão, e, pô, por que você não compra dele? Eu falei assim, vai lá ver o remo do Ruivo, que ele tem uma marca que chama Pud. E aí, beleza. Fui lá ver não fui ver o remo do Ruivo, mas eu percebi que o remo do Ruivo, a primeira coisa, é comparável, não é? Uhum. Os dois são remos. É muito difícil. E se um for 10%, 20%, 30% melhor que o outro, mas não é 400%. É tudo remo de uma mesma coisa. Então, a primeira coisa que foi na hora da precificação, o que eu fui ver? Eu fui ver qual que era o spread. Veja bem, Concept, que é a referência aos Estados Unidos, né, em termos econômicos, era X. Eu fui ver qual que era o Y do remo do Rui. E o spread não era tão barato, não era metade do preço. Só que ali no Concept, o que eu estava comprando? Eu falei, pô, eu quero comprar Concept. Por quê? Eu compro a certeza. Eu tenho um relacionamento com aquele remo. Primeiro que eu sei que o campeonato de CrossFit é feito no Concept. Então, pô, o cara para fazer um campeonato, dá uma zica se o remo der zica, entendeu? Então, o cara tem que ter uma certa qualidade para fazer os remos lá. Segundo, que eu tenho um relacionamento com aquele remo. Né? Eu já remei eles algumas vezes. O remo do Rui, que é o Ruivo, na verdade, Ruivo, eu não tenho relacionamento nenhum com ele. E aí o preço, o risco que eu vou ter que ter é de X bem pequeno, 10, 20%, eu não sei ao certo. Eu falei assim, eu não quero dor de cabeça, só quero, então é isso. E o que quer dizer? Eu resolvi comprar o Concept, né? E é um remo caro. Agora é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque a gente está caindo num processo onde, às vezes, você é comparável com a outra pessoa, só que o fato de você ter um relacionamento com ela, de ela ter investido mais tempo em você, faz com que, mesmo você sendo mais caro, ela compre de você. Foi o caso do Concept, né? E como é que você faz isso no digital? Produzindo conteúdo. Mais uma vez, né, cara? A variável mais holística que aparece aqui em todo podcast, conteúdo, né, cara? Conteúdo. Impacta em tudo, né, então, cara? pode ser que alguém veja um produto que, na perspectiva dele, é comparável com o meu, mas muitas pessoas vão tender a comprar de mim porque tem mais
certeza, tem mais relacionamento, gastou mais tempo. A gente passa aqui 1 hora, como diria o próprio Mairo, num videozinho de 2 minutos, você pode dar uma editadinha, você pode pegar a melhor parte de você. Mas quando você passa horas com a pessoa, você começa a descobrir quem é essa pessoa, começa a descobrir os trejeitos dela, começa a descobrir que eu falo errado mesmo, começa a descobrir que o Gui sente frio. Pois é, começa a descobrir que o Thiago tá desencanando do fitness. Porra, velho, voltei. Voltei forte. Enfim, então assim, o que eu quero dizer é, quanto mais conteúdo você posta, agora a gente vai voltar ao preço, quanto mais conteúdo você posta de qualidade, mais relacionamento você cria com a sua audiência. E quanto mais esse relacionamento você cria, mais eles vão tender a comprar de você, mesmo que porventura o seu produto for mais caro. Excelente, Érico. E me diz uma coisa, quando que é o melhor momento para falar o preço? Eu sei que você vai falar que tendência é falar depois que construiu o valor. Quero que você especifique um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, aqui você falou o preço já do Fórmula, a gente falou já. Por que no seu caso você revela em alguns momentos, mas geralmente alunos não? Nesse caso, eu revelo, eu revelei, a gente falou o preço do Fórmula, a gente falou o preço do Insider, a gente falou o preço do Platinum. Eu revelo isso porque nesse exato momento aqui, nesse podcast, a minha intenção é educar. Então, nesse caso aqui, eu estou com o chapéu de um mágico que está revelando os seus truques, sem intenção de encantar ninguém. Então, a intenção desse podcast é isso. Se esse podcast não fosse a intenção de educar essa galera, eu nunca revelaria. Porque ao revelar, eu perco venda. Então, eu estou perdendo venda falando que o Insider custa 40, 50k. Eu estou perdendo venda falando que o Platinum custa isso. Eu, tecnicamente, acredito que estou perdendo venda. Porque é o seguinte, não adianta você revelar o preço para alguém se a pessoa não quer aquilo. Primeiro, se você revela o preço e na percepção da pessoa é caro demais, ela nem te escuta. Então, ela não tem a possibilidade de comprar. Mas, se você constrói uma coisa, constrói um valor, ela deseja, e aí depois é caro demais, existe a possibilidade dela achar o dinheiro. E quando eu falo achar o dinheiro, não é pedir emprestado, não. É redefinir prioridades na vida. E se eu revelo o preço, às vezes eu perco essas pessoas, eu perco essa chance de redefinir prioridade. Então, num processo de venda, eu nunca vou revelar o preço até ter construído o valor do que eu estou vendendo. Porque senão a pessoa vai me prejudicar. É tipo assim, é tipo racismo. Né? Eu não sei se vocês já tiveram racismo ou conhece alguém que já tem. Então, vamos supor que você conhece alguém que já tem. Então, um cara tem racismo contra pessoas da cor X, né? Pode ser que cor que seja. Às vezes, aquela cor vai determinar um pré-conceito, um conceito prévio. E, às vezes, aquela pessoa pode ser a pessoa mais fantástica do mundo. Mas, devido àquele pré-conceito, a pessoa vai evitar de ter uma relação. Se ela não sabe que a pessoa tem a cor X, e aí cria essa relação, vamos supor online, a gente está viajando aqui, você está ficando filosófico. E depois ela descobre que a pessoa tem aquela cor X, que ela tinha um pré-conceito, isso aumenta a possibilidade de esse preconceito não ser efetivo. Então, o preço gera um pré-conceito. E você não quer gerar um pré-conceito antes de gerar valor. Você quer, sim, que ele gere o preconceito depois de gerar valor. Mas antes não é bom. Não, legal, ficou muito ótimo. bom, cara. E, pô, já que você tá falando aqui de revelar segredo e tal, hashtag Mr. M aí pra você, cara. Hashtag desse episódio, Mr. M. Mr. M do marketing. Mr. M do marketing. Vamos nessa. E, Érico, sobre lançamento e preço de produto, você acha que tem um ponto ótimo? Você falou do ponto ótimo dos 2.000 ali, mas mais voltado para a questão do cartão de crédito. Sim. Certo? Mas em relação a lançamento, ao fato da pessoa estar colocando aquele produto num modo de lançamento, Sim. você acha que existe um ponto ótimo de preço? Você acha que o fato de lançar faz com que funcione mais para produtos mais caros, para mais baratos? Você acha que tem uma relação? Eu acho que lançar faz a possibilidade de vender produtos mais caros, que sem um lançamento não daria.
Então, ele aumenta a sua possibilidade, se assim você deseja estrategicamente, cobrar caro por alguma coisa. Mas, às vezes, não é uma decisão boa estratégica. Por exemplo, eu já vi lançamentos de 7 dígitos, onde foi vendido um produto de R$ 97,00. Uau. Érico, tem uma pergunta. Era uma pergunta das perguntas. Você já viu algum lançamento de 7 dígitos com menos de R$ 100? Sim, Era em qual Já nicho? vi, mas- Curiosidade. financeiro. Uau. Nicho financeiro. Foi múltiplos 7 dígitos, é mais de 2 milhões, se não me engano, cerca de muitos milhões. Num produto de menos de R$ 100. Mas por quê? Para fazer dinheiro, não. Porque lembra, aquele produto era só uma base de entrada para alguma coisa maior que eles iam vender lá na frente. E fez dinheiro? Fez. Deu muito lucro? Não. É muito louco, né? Porque eles pegaram, a intenção deles era investir o lucro em anúncio para criar uma base muito grande de clientes de um produto barato para depois vender para esses clientes. Né? Então, quebrar essa barreira com um produto mais barato. Então, eu já vi isso. E vocês não sabem de quem é, mas vocês conhecem o cara que fez isso. Então, quebrou completamente a barreira. E ele fez isso várias vezes. Né? Não foi um lançamento só. Agora, então, depende da estratégia. E esse mesmo cara que vendeu isso, fez múltiplos 7 dígitos com um produto barato, já fez N meses mais múltiplos 7 dígitos com produto caro. Então... Depende da estratégia, né? Depende da Isoladamente, parece não fazer tanto sentido fazer, sei lá, um lançamento... Pô, chegou uma pergunta para mim de uma pessoa do Fórmula, tipo, cara, eu quero fazer um lançamento de um produto de R$5. Aí, tipo, pô, qual que é a sua estratégia com isso? Beleza, porque a consideração para você comprar um produto muito barato tende a ser menor, né? Você tem menos risco envolvido, Você não precisa... Um lançamento para um produto de R$5 pode ser matar um passarinho com um tiro de canhão. Boa. Pode ser. Mas, enfim, não existe uma regra para isso, não. Depois que esses caras fizeram esses lançamentos, eu mudei minha concepção. Agora, é difícil de vender um produto muito caro sem um lançamento, principalmente um produto digital. Não é impossível, eu só falo que é mais difícil. Né? Por quê? Porque um produto caro necessita mais consideração, mais gatilhos mentais, mais provas, mais todo o sistema que a gente tem falado para vocês. Então, a minha opinião é que é mais fácil vender. Mas várias pessoas já venderam produtos relativamente baratos, o que quer que seja barato, né? Porque barato é tudo relativo, usando lançamentos. Eu inclusive já fiz um lançamento de múltiplos 6 dígitos com produto de R$179, cara. Pois é, tá aí nosso amigo Thiago Batista. Exatamente. O lançamento ele acelera muito essa questão da consideração, né? A pessoa às vezes que não te conhece nada, os lançamentos que eu fiz, a maior parte deles eram pessoas que tinham conhecido a gente um mês antes. Tipo isso. 3 semanas antes, sabe? E toma a decisão de comprar um curso de um valor significativo muito rápido, né? Total. Mesmo não conhecer. Érico, e sei lá, cara, para produto high ticket, como que eu consigo balizar isso, por exemplo? Cara, vou dar uma mentoria para ser, sei lá, quanto que eu vou cobrar? 10, 20, 50 mil? Qual que é o principal referencial que você usa? Qual que é o 80-20 para comparar com isso? Primeiro ponto, você precisa ser frequente antes de ser excelente. Se você está querendo acertar isso de primeira, esquece. Segundo passo, beleza. Eu sei que eu vou acertar na minha 7ª tentativa. Pensa em 7, pelo menos. Tá, segundo passo. Existe um comparável? Porque se tem um carinha que tem uma precificação XYZ, existe um comparável? Vamos supor que exista. Se existe um comparável, a minha audiência conhece esse comparável, tem um relacionamento com esse comparável, porque pode ser que existe, mas a minha audiência não conhece. Se a minha audiência já conhece esse comparável, tem um relacionamento com ele, eu vou ter que me comparar. Porque no momento que eu falar o preço X, 10 mil, 20 mil, a minha audiência vai falar assim, mas eu vou considerar aquele outro cara então. Não, acontece isso no jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu hoje. Eu tenho comparáveis. Jiu-jitsu existem professores melhores e piores, mas é quase um commodity. Agora, pôquer, não tem escola de pôquer não tem 5 escolas de pôquer nas 710 em Brasília. Tem, Gui? Não. Não tem. Então, se não tem, aí eu vou ter que falar, Gui, quanto é que você me cobra? Aí a gente vai começar a lidar com outro nível, mas tem comparável? E aí vamos supor, se tem comparável, a minha audiência conhece comparável, aquilo que o Gui falou, às vezes tem comparável, mas minha audiência não conhece. Ou minha audiência tem o mesmo relacionamento que esse comparável aqui? Não. Se ela não tem, ou não conhece, ou não tem esse relacionamento, você está livre. Boa. Simplesmente livre. Aí, agora vamos entrar num pressuposto que você esteja livre, que não tem comparável. Porque se tiver comparável, você vai ter que
ceder ao comparável. Não tem jeito. Questão que eu já expliquei do apartamento. Mas vamos supor que você está livre. Aí você vai ter que pensar em volume. Opa! Volume. Você sabe que estatisticamente isso é um processo estatístico, né? Quanto mais barato você comprar, mais pessoas vão tender a poder comprar, né? E quanto mais caro você comprar, menos pessoas vão poder, estatisticamente, tem menos pessoas com mais dinheiro do que pessoas com menos dinheiro, né? Sim. Então, quer dizer que se você chegar e comprar por 100 mil reais, quantas pessoas naquela sala que você vai oferecer, você acredita que tem 100 mil reais? Você tem que pensar nisso, né? O Platinum, ele custa 133 mil reais, literalmente. Só que a pessoa, para comprar, ela tem que ter um faturamento de pelo menos 2 milhões. Quantas pessoas eu acho que lá na fórmula de lançamento tem esse cacife para comprar esse produto? Mas está tudo bem. Eu sei disso. Inclusive, o Platinum é um produto que não é a intenção ganhar dinheiro com ele, é um produto mais estratégico. A gente podia até falar sobre isso depois, né? Produtos high ticket. Mas você tem que pensar, quantas pessoas tem lá? Aí você vai começar a estimar quantas pessoas você quer ter na sua mentoria. E aí você vai começar a pensar no preço. A primeira vez que eu vendi o Platinum, sabe quanto foi? Se não me engano, foi 24 mil reais. 24 mil reais. Hoje ele é 133 mil reais. Mas a primeira foi 24 mil reais. E 27%, se não me engano, das pessoas da sala compraram. Cara. Muito louco, é? E Estavam naquela sala, compraram Platinum. E louco, essas que compraram, porque teve muitas pessoas que aplicaram e não foram aceitas na época, né? Mas enfim, por que era 12? Por que eu coloquei 12? Primeiro, não tinha comparável, podia comprar o preço que quisesse. E eu achava que aquilo era o preço. E eu comecei no achismo. Acertei de primeira? Não. Hoje, não sei. Discutivelmente não, tá? Não sei ao certo. As variáveis daquela época, o Érico daquela época era diferente do Érico dessa época. Então, não dá para você analisar a mesma situação em época diferente, né? Mas, enfim, hoje ele é um preço muito diferente. E você tem que se dar a permissão de errar 7 vezes. Agora, não erra muito para menos para não ter prejuízo. Você tem que entregar um programa de qualidade, precifica tal que você consiga suficientemente oxigênio para dar um programa de muita qualidade, na qualidade que você quer. E oxigênio em empreendedorismo é cash, Fluxo de dinheiro. caixa. E Fluxo de caixa. uma dúvida, cara. Por exemplo, quantas pessoas se postularam para o Platinum e não foram aprovadas no último coisa? Eu tenho essa curiosidade, mais ou menos. No último? No último. Mais de 10. Eu não faço a conta assim, não, mas mais de 10. E, tipo, entrou alguém? Quantos aprovados? Se não me engano, 1, 2, vocês sabem, né? 1, 2. Já foram 2. 2. Hoje em dia, é Interessante. cada vez mais difícil entrar no Platinum se você não vem da divisão de base. E a razão disso é porque a gente conhece mais a divisão de base. O Platinum é um ambiente mais que a gente quer ter pessoas mais conhecidas, assim. E como não é uma fonte de renda primária na minha empresa, a gente só coloca quem é mais conhecido. Então, o melhor jeito de entrar no Platinum é você vir do Insider, na maioria das vezes. E do Insider foram 4. 4 pessoas. Enfim. Nossa. Érico, e em relação ao feedback da audiência em relação ao preço? Por exemplo, se eu fiz o meu lançamento, vendeu abaixo do esperado e as pessoas estão falando que o preço está caro. Isso já é informação suficiente para decidir baixar o preço ou não? Excelente pergunta. Olha, eu falei aqui que já vendi produto de R$1, de verdade, literalmente. É verdade, R$1, literal. Passou no cartão do cara R$1. Várias vezes, já vendi isso. Já vendi produto de 6 a 7 mil reais, a Fórmula é um deles, né? 7.500, alguma coisa assim, a prazo, 6 mil à vista. Já vendi produto de 40, 50 mil reais. Já vendi produto de 133 mil reais. Já vendi, não é que vendi, sabe aquele preço que você cobra? Sabe aquela pessoa que quer vender a casa dela e bota o preço e fica 5 anos vendendo? Cara, não é o preço. Ou ela não quer vender, né? Ou ela não quer vender, botou um preço, sei lá. Então, assim, não, eu faço isso, eu tenho 57 pessoas no programa, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, assim, eu vendi mesmo, não é botou o preço. E não importa se é R$1 ou 136, sempre tem gente que reclama. Sempre tem gente que reclama. Não importa. Então, eu parei de achar que as pessoas reclamando era uma medida que se eu devia aumentar ou diminuir o preço.
Eu simplesmente ignoro a reclamação, de verdade. Por quê? Porque se eu vendo caro, reclama. Se eu vendo barato, reclama. E o negócio, eu não sei se a reclamação e é verdade, sempre. Cara, eu já vendi Masterclass a R$100. Cara, 9 horas de conteúdo. São 9 horas de conteúdo da Fórmula. Onde as pessoas, sei lá, a Fórmula, a pessoa paga 7 mil. Né? E, na minha opinião, é um puta valor. E alguém reclama. Às vezes tem sempre um cara muito louco que reclama. Meu Deus, Reclamadores reclamarão, né, cara? Reclamadores reclamarão. Então, assim, não que eu acho que ele não deva reclamar. Pelo amor de Deus, gente, reclame. Mas o fato é o seguinte, sempre vai ter alguém que... Tem alguém que reclama mesmo não querendo reclamar. Porque a reclamação é só um jeito de tentar influenciar que o preço baixe, alguma coisa assim. Verdade. Então, assim, não é questão disso. Então, a reclamação não é necessariamente, na maioria das vezes, uma razão para você baixar. Agora, as suas vendas são. Reembolso, talvez? Não, reembolso não tem nada a ver com a história, não. Reembolso é mais qualidade As do suas produto. vendas, você precisa testar. Lembra do negócio? Você precisa ser frequente antes de ser excelente? E se você acha que é isso, testa. Pô, a High Stakes testou. Ela tem um ponto de dado onde ela pode falar, segundo a experiência dela, os prós e contras daquilo que tem acontecido. Teve definitivamente prós e teve definitivamente contras, porque tudo na vida tem prós e contras. E eles podem dizer, então você pode, em lançamentos, brincar com isso. Cara, quer tirar do seu sistema? Vende mais barato para ver o que acontece. Eu teve uma época que numa Masterclass eu ofereci o Fórmula mais barato. Cara, eu queria tirar do meu sistema. Eu achava, será que se eu der um desconto para essa galera eu vou vender mais? Não vendeu, não. Não vendeu. É muito louco. Mas eu queria tirar do meu sistema aquilo. E hoje em dia, eu vendo, não dou desconto. E, cara, sabe que eu tenho certeza, eu fui lá, eu abaixei o preço, naquele específico momento, para as pessoas que estavam ali, inclusive foi, se não me engano, Curitiba, alguma coisa do tipo, na Masterclass de Curitiba, e eu sei que aquilo não aumentou minhas vendas. E não aumentou o fato daquelas pessoas que compraram não terem mais resultado que as pessoas. Enfim, então, hoje em dia, eu estou super tranquilo. Então, eu aconselho você a testar. Preço no começo é igual namorada. Você não precisa casar com o primeiro. Você pode namorar bastante. O Gui tá... Até hoje, né, Gui? Não, pior que não, rapaz. Pô, foi uma semana, Érico. Pô, Já casou Pô, aqui, vou velho. pedir pro Buquinho te dar umas dicas, cara. Inclusive, então, não tem preço ideal, né, cara? Mas eu Porque- aconselho você namorar com várias. Né? Namora bastante. Ó, que eu vou apanhar em casa. Mas então não tem um preço ideal, porque se você botou... podia ter botado Vai apanhar tal em coisa, casa. Você nunca vai achar um preço ideal, porque se você diminuiu, talvez teria sido melhor. É difícil chegar num sweet spot perfeito, né, cara? Eu não sei. É tipo chegar na sua esposa ideal. Quando você chegar lá, você vai saber. É uma coisa de feeling, que você vai definindo um feeling para o seu mercado. É impossível para mim definir o feeling do seu mercado. Mas com o tempo você vai saber. Por exemplo, o Mário Vergara foi aumentando o preço dele. Chegou uma hora que ele falou assim, não vou aumentar mais. Esse é o meu preço ideal. E ele está satisfeito com isso. Não quer dizer que em nenhum momento ele não possa aumentar. Mas eu acho que depois de 5 ou 6 interações, você adquire esse feeling. E esse feeling fica cada vez mais apurado, porque vem do conhecimento do seu mercado. Mas o lance também de você aumentar consistentemente, dependendo a cada 1 ou 2 lançamentos também, gera aquele sentimento de, tem que aproveitar essa oportunidade que vai aumentar, não sei o quê. Total. Mas é uma coisa finita, né? Porque a árvore não cresce para o céu. Se você aumentar para sempre, uma hora fica um preço que não justifica a sua estratégia. Eu fui aumentando o Platinum. Lembra? Começou com isso, foi aumentando, ficou a 133 mil. Hoje faz bastante tempo que eu não aumento, porque eu não sei se vai me ajudar na minha estratégia. Eu acho que está num preço que é o preço que seleciona, em termos de investimento em dinheiro e de tempo, as pessoas que eu quero selecionar para aquele grupo. Mas, ao mesmo tempo, no Insider, eu resolvi baixar o preço. Quer dizer que da próxima vez eu não vou aumentar, inclusive a gente considera muito isso. Eu e o Gui temos várias conversas sobre isso. De aumentar o preço do Insider, de verdade. Então, o que eu quero dizer você como dono do seu negócio precisa ter essa liberdade de mexer nisso. Mas chega uma hora, às vezes, depois de muitas interações, que você se sente confortável com uma certa precificação. Ótimo. Temos perguntas aí
Tem Da uma audiência? aqui, cara, Pergunta da audiência. Tem aí, Mancha? tem uma... Puxa aí. Gabriel Oliveira, que imagem foda dessa live. Mas Essa é a tem pergunta, Mancha? Não, mas é tem uma tem- pergunta, é um comentário. O Márcio tinha mandado aqui uma pergunta que é, cara, eu faço projetos sociais, o Fórmula pode funcionar para mim? É um bom podcast. Sim, pode. Eu acho que projeto social é uma venda de qualquer jeito. Apesar de não ser uma pergunta sobre precificação, né? A ideia é que seja sobre precificação, galera. Mas, ó, pode, porque venda social é uma venda de qualquer jeito. A única diferença é que você não embolsa o lucro dessa venda, porque é social, mas é uma venda do mesmo jeito e você pode usar. E muitas pessoas usam para isso. Ó, o Fábio Basílio perguntou aqui, o que define preço não é custos? A gente falou um pouco- Não só custos. O que define preço é a vontade do cara de pagar aquilo. Tanto é que algumas empresas, por exemplo, o setor de a aviação tem uma margem de lucro muito baixa e tem outras empresas, tipo infoprodutores, que têm uma margem de lucro muito alta. Não é só custo. Para infoprodutor, e custo influencia, mas não é só isso. É a capacidade ou a vontade de alguém pagar por alguma coisa. Principalmente se for oferta e demanda. Por exemplo, você pode construir uma casa... Você pode construir uma casa numa localização X e custa 1 milhão. Você pode gastar o mesmo 1 milhão numa localização Y e vender a casa da localização Y muito mais cara. Dá um exemplo. Em Londres, as casas são milhões. E não é só por causa do preço do terreno, não. São milhões. O tijolo é mais caro lá em Londres? De repente mas não para justificar esse preço de milhões. Exato. Então, o custo não necessariamente é isso. Agora, por que são milhões em Londres? Porque é raro. Não dá para construir arranha-céus lá. Porque enfim, é uma cidade muito antiga. Então, alguns bairros não vai ter mais estoque. Faz tempo que a cidade está lá e não tem mais estoque. Algumas pessoas querem morar naqueles bairros. Isso leva a margem de lucro de alguém que constrói uma casa lá N vezes maior do que uma pessoa que constrói na mesma cidade em um outro bairro. Porque pode ser um bairro onde existe a possibilidade de ter mais estoque. Por exemplo, existe a possibilidade de crescer um prédio aí de 10, 20 andares. Show. Cara, e uma palavra assim que você tem aversão, que é desconto, cara. O em que situação você acha que vale a pena fazer uma flash sale, sei lá, Black Friday, Fala Black ou Mirror. Black Friday, ou um lançamento relâmpago, ou sei lá, um lançamento de WhatsApp. Em que situação você acha que vale a pena dar desconto? Eu acho que é uma situação que você eu tenho aversão, né? Toda vez que eu dei desconto, ele não me deu Não justificou. Não justificou. Eu acredito que desconto é o imposto que o empreendedor paga por não ter conseguido gerar valor suficiente. Então, se você não sabe gerar valor, não sabe mostrar esse valor para a sua audiência, você vai ter que compensar aonde? No preço, no desconto. Então, com o tempo, eu fiquei bom, eu exercitei o músculo de entender como é que gera valor, de fazer um lançamento orquestrado, de apertar todos os gatilhos antes de fazer a venda. Logo, o desconto não passa a ser uma necessidade para mim, mas nem todo mundo tem esse skill, essa habilidade. Se você não tem esse skill, essa habilidade, precisa fazer um desconto para sobreviver, pede desconto. Pede desconto, não. Dá desconto, porque você precisa sobreviver. Mas existem alternativas. Quanto melhor você é de marketing, quanto melhor você é de conversão, quanto melhor você é de lançamento, menos descontos você vai ser obrigado a ter. Agora, quer dizer que você é proibido de dar desconto? Não, dá desconto. Se aquilo funciona para você, continua. Principalmente se você está oferecendo um produto que é commodity. É a lei número 1, lembra? Se existe um comparável, você vai ter que ceder às pressões do mercado. Se as pessoas conhecem e têm o mesmo relacionamento que esse comparável, você vai ter que ceder essa pressão. Como é que eu evito o desconto? Eu evito o desconto fazendo um excelente marketing, gastando meu tempo criando um relacionamento com a minha audiência, abrindo o jogo. E quanto mais eu faço isso, de novo, mais caro eu posso cobrar em teoria, se eu quiser, e menos desconto eu posso dar. Eu vi uma vez uma... E mesmo assim, lembra? Eu dei desconto lá na Masterclass de Curitiba. É muito louco, né? E me arrependi. Não adiantou nada. Então, para um mundo onde tem um bom marketing, o desconto não tem esse efeito. E aí você naturalmente não dá desconto porque não adianta.
Louco. Muito Eu que vi não uma é entrevista, commodity eu vi uma também, entrevista né? do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. E uma das coisas que a Amazon quer fazer sempre é ter os produtos mais baratos, entregas mais rápidas e tudo mais. Ele falou o seguinte, o grande poder não é ter o produto mais barato, no caso dele, né, que é essa a intenção. O grande poder está em você poder escolher. Se você quiser cobrar mais barato, você pode, mas não necessariamente você precisa. Então, quando você não faz um marketing bom, você fica refém do preço. Você tem que fazer o preço porque você não conseguiu fazer um bom marketing, né? Exatamente. Massa. E Faz com essa pergunta, a gente encerra o podcast de hoje, cara. Se inscreva aqui, cara, no podcast, dê like aqui se você tá vendo pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu, Spotify, Deezer, a gente tá em todas as plataformas aí de podcast. Eu sou Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou, adivinha, Érico Rocha. E ó, galera, deixa aí nos comentários do YouTube, mesmo que você esteja assistindo o podcast em outro lugar, sugestões de temas que você quer ouvir para o próximo podcast. Sempre lembrando que esse é o podcast 6 em 7. Então o tema tem que ser relacionado à sua capacidade ou à jornada de você fazer R$100 mil em 7 dias. E vejo vocês ao vivo no YouTube. Tchau, tchau! Tchau! Valeu!